Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos para o nosso encontro desta manhã. Espero que não estejam decepcionados por não encontrarem aqui o professor Luiz Carlos. Não, professor, estou feliz. Eu darei a aula de processo penal, concluindo a caminhada de vocês nesta disciplina. Processo penal, meu amigo, processo penal. Veremos as questões pendentes de processo penal. Nosso tema é revisão e questões pendentes de processo penal. Nobres amigos, o conteúdo da aula desta manhã será de grande importância para todos que farão a primeira fase do exame da ordem, mas essencial para aqueles que farão a segunda fase do exame da ordem em penal. Porque hoje eu lhes darei todos os instrumentos necessários para a aprovação na segunda fase. Você acredita, companheiro, que em uma aula de uma manhã dê para dar todas as informações necessárias para a aprovação na segunda fase? Será possível? É isso que veremos na manhã de hoje, nobilíssimos amigos. Vejam só onde se encontra o processo penal e a sua íntima relação com o direito penal. Nós só podemos falar de direito penal porque existe uma conduta definida como crime. Sim ou não? Uma conduta que contraria a lei penal. Ora, porque existe um crime, deve haver uma pena. Sim ou não? O indivíduo praticou um crime, deve receber uma pena. Não é lógico isso? Só que entre o crime e a pena existe um abismo, que eu vou chamar, usando a única palavra difícil que eu vou usar na manhã toda de hoje, um abismo gnosiológico, ou seja, um abismo de conhecimento. Como ter certeza que este indivíduo, a quem se imputa a prática de um crime, merece a pena? Olha que lindo! Para que superemos o abismo gnosiológico, a palavra gnose vem do grego conhecimento, conhecer, para termos a certeza de que este indivíduo a quem se imputa o crime merece a pena, se estabelece o processo. O processo penal é esta ponte que liga o crime à pena. É a ponte que liga o crime à pena. Não é bonito isso? Ora, para que sejamos justos com aquele a quem se imputa uma conduta criminosa, submetemos este indivíduo ao devido processo penal. E o devido processo penal é o que nos assegurará a justiça da pena estabelecida. Muito bem, nobres amigos, diletos companheiros, esse indivíduo que cometeu um crime, pode eventualmente ser preso em flagrante, sim ou não? Então a primeira possibilidade é a prisão em flagrante delito. A primeira possibilidade é a prisão em flagrante delito. É verdade também que esse indivíduo que praticou um crime pode ser submetido a uma prisão temporária. Se for o caso de uma investigação rápida que exija a prisão desse indivíduo, e a terceira hipótese é que esse indivíduo seja submetido a uma prisão preventiva. Essas são possibilidades com as quais precisamos lidar.
A prisão em flagrante encerra 5 tipos diferentes. A prisão em flagrante delito pode ser um flagrante próprio, pode ser um flagrante impróprio, pode ser um flagrante presumido, pode ser ainda um flagrante esperado ou um flagrante retardado ou diferido. Que coisa linda! 5 tipos diferentes de prisão em flagrante. Flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido, flagrante esperado, flagrante retardado ou diferido. Vamos ser apresentados a essas formas de prisão em flagrante, sim ou não? O que é o flagrante próprio? Artigo 302 do Código de Processo Penal diz que está em flagrante próprio aquele que é encontrado no momento que pratica o crime, no instante que pratica o crime. Ele está, portanto, no cenário do crime, ou logo após tê-lo feito, Esse é o flagrante próprio, beleza? O indivíduo está na cena do crime, ele acabou de praticar o crime ou está praticando o crime, está em meio à execução do crime. Flagrante próprio. E, meus amigos, o que é flagrante impróprio? O impróprio é aquele que o indivíduo é perseguido logo após ter praticado o crime. Ó, Martô, como é que eu vou guardar isso na minha alma para nunca mais esquecer? No flagrante próprio, o indivíduo está no cenário do crime. No flagrante impróprio, ele fugiu, mas foi perseguido ininterruptamente e é alcançado longe ou fora do cenário do crime. Pá! Iluminou-se. Calma com esse negócio de 24 horas. Calma com esse negócio de 24 horas. Na verdade, nunca teve. Se uma perseguição durar 3 dias, 4 dias, 5 dias e o cara for preso, está em flagrante. Enquanto a perseguição for contínua, ele é preso em flagrante impróprio. Sacou ou não? Ah, então não existe esse negócio de 24 horas. Existe aqui, no flagrante presumido. O que é o flagrante presumido? É quando o indivíduo é encontrado com objetos, documentos, instrumentos, armas que façam presumir ser ele o autor do crime. Veja, ele nem foi visto, nem foi perseguido, mas ele foi encontrado, e aí sim, o prazo que a jurisprudência tem estabelecido é de 24 horas. Se ele foi perseguido, essa perseguição pode durar 1 semana, ele vai ser preso em flagrante. Agora, se o flagrante é presumido, ou seja, porque ele foi encontrado com instrumentos, objetos que façam presumir ser ele o autor do crime, estaríamos diante do flagrante presumido, definido pelo inciso 4º. Pois não. Minha amiga, aconteceu no bairro de Boa Viagem a morte de uma moça, que era fisioterapeuta. Ela foi violentamente morta dentro do apartamento dela. E havia sangue espalhado pelo apartamento. A polícia foi até o local porque foi chamado. Ali no corredor, onde ela morava, os policiais verificaram vestígios de sangue em uma maçaneta de outra sala, de outro apartamento. Bateram na porta. O indivíduo demorou, mas abriu. Lá dentro, eles encontraram uma roupa manchada de sangue, sangue fresco. Veja que esse indivíduo não foi preso no momento que praticava o crime, nem logo após ter praticado. Ele não foi perseguido por policiais, mas ele foi encontrado com objetos que faziam pressupor ter sido ele o autor do crime. Foi preso em flagrante.
Logo após. Logo após. Esse logo após é que gera a dúvida. E aí a gente tem estabelecido que a jurisprudência, em 24 horas, ainda está dentro do logo após. Então nem é próprio nem impróprio. Mas não havia objetos em seu poder, em seu domínio, que nos induziram a imaginar que tenha sido ele o autor daquele crime, ou não é uma grande coincidência que ela tenha sido brutalmente assassinada e haja vestígios de sangue, e também haja na maçaneta daquele mesmo andar uma maçaneta com manchas de sangue. Então isso é o flagrante presumido. Eu presumo que esse cara é o autor e prendo com esses elementos. O flagrante esperado. Entendeu, minha amiga? Ficou iluminada a sua mente para nunca mais esquecer isso. Claro, ótimo. É assim que a gente se diverte, ou não é? Segunda de manhã a gente vem aqui para tomar gosto. Diz, amigo. Ora, se ele pegou, o carro foi roubado, o camarada, a vítima, colocou isso lá, né, fez o boletim de ocorrência. A notícia correu, um indivíduo é preso com o carro que foi roubado no prazo de 24 horas, então eu estou aqui diante do flagrante presumido, ele vai ser preso. Agora, veja bem, se passou esse período, ele será processado, mas não preso em flagrante. Flagrante está superado, mas ele será processado. A gente precisa separar as duas coisas, entendeu? Uma coisa é o indivíduo ser processado, outra coisa é o indivíduo ser preso em flagrante. Não é porque ele não pode ser preso em flagrante que ele não vai ser processado, que haverá a instauração de um inquérito policial, é porque passou o flagror. Ah, meu amigo, a palavra flagrou significa calor, entende? O calor do crime, o crime esfriou, porque flagrante significa aquilo que está em chamas. Não é lindo? Aquilo que está em chamas. Então, prender em flagrante precisa ser uma prisão em que a situação esteja quente ainda, a questão do crime. Tranquilo? Lindo. Agora, e o flagrante esperado? O flagrante esperado outra coisa não é do que o flagrante próprio. Porque a polícia recebe informações de que um crime será cometido na Avenida Agamenon Magalhães, ali em frente ao número 204. E fica lá em Campana, esperando o crime acontecer. Quando o crime acontece, vai lá e prende. Então, tudo tranquilo. Agora, diferente disso é o flagrante preparado, que flagrante não é. Olha a diferença do esperado e do preparado. O esperado eu tenho informação e fico lá, mas eu não determinei a conduta do agente. Olha, minha amiga, você liga para o camarada e pede para ele 500 gramas de maconha. E aí diz, olha, me entrega na porta do ATF às 11 da manhã. Não faça isso. Às 11 da manhã, 500 gramas de maconha. E o cara vem, vai ser preso em flagrante? Espera aí. Eu pergunto, se você não tivesse ligado para ele, ele estaria ali? Ora, você induziu o comportamento dele para prender, ou seja, você, a polícia, a autoridade policial, será que ele não foi partícipe do crime? Sim ou não? Determinou, induziu a conduta do agente? E a pergunta é, ele estaria lá se a polícia não tivesse marcado com ele? Então esse é um flagrante preparado que não vale. Esse flagrante não é. Qual é a diferença entre o flagrante preparado e o flagrante esperado? No esperado, eu não induzo o comportamento. Eu sei que ele fará, porque eu tenho informações e aguardo que ele aconteça. Agora, minha amiga, novidades no mundo do processo penal. Nem é tão novidade assim, mas há dois crimes que admitem uma forma singular de flagrante, que é o crime de drogas, tráfico de drogas, não é? Em relação à lei de drogas, e o crime das organizações criminosas. Porque tráfico de drogas geralmente é uma organização criminosa. Eu acho que não chega a 1% o número de pessoas que plantam a droga e vendem. Existe. Não chega a 1%, né? O camarada, eu não participo de nenhuma organização criminosa. Eu planto a maconha no meu quintal, eu mesmo colho, produzo e saio para vender. Não, isso aí praticamente não existe.
Não existe, né? Essa maconha orgânica, não é? Essa maconha orgânica, sem agrotóxicos e tal. Não. Esqueça isso. O tráfico de drogas, ela geralmente está associado com uma organização criminosa. E é muito difícil você entrar numa organização criminosa e colher as informações. Por isso, a Lei Processual Penal brasileira, copiando um modelo norte-americano, permitiu que, com autorização judicial, um agente se infiltre na organização criminosa. Veja, só 2 crimes. Tráfico de drogas, crimes relacionados à droga, e organizações criminosas, que nem sempre são drogas, né? Às vezes é outra prática de crimes. Ora, eu tenho um policial que se infiltra. Faz sentido infiltrar um policial com grande risco para ele e para toda a sociedade em uma organização criminosa, para o primeiro crime que ele vir, prender o cara? O cara se infiltra numa organização de tráfico de drogas. A primeira pessoa que ele vir com um pouquinho de cocaína, ele prende. Está preso em flagrante. O problema é que se ele não prender em flagrante, em tese, ele estaria cometendo crime. Porque o artigo 301 diz que qualquer um do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender aquele que for encontrado em flagrante delito. Então ele tem o dever de prender, mas porque ele está infiltrado, a sua identidade está oculta e ele está ali para uma investigação com ordem judicial, ele pode não prender em flagrante na hora. Ele deixa para prender no momento mais estratégico, quando ele tiver uma grande quantidade de drogas, ele já sabe o nome de um bocado de gente. Esse flagrante é retardado, porque ele vai prender um mês depois o cara pelo tráfico que ele fez no mês passado. Mas ele tem uma situação especial, especialmente autorizado pela lei e pelo Poder Judiciário, para agir daquele modo, porque essa é a forma mais inteligente. Entendeu o que é o flagrante retardado ou diferido? A palavra diferido significa jogado para depois. É a mesma coisa, são palavras sinônimas, mas eu e você precisamos entender. E é nesse que ele tem que fazer o comunicado à autoridade. Sim. Mas veja, em todos os flagrantes, a autoridade judicial tem que ser comunicada em 24 horas. Mas ele tem que ter autorização prévia. Beleza de Creuza, estamos todos felizes e caminhando aqui de modo seguro. Só que eu tenho uma notícia triste para dar a vocês. Diferido ou retardado? Não, da organização criminosa. Então, veja só, o policial, em regra, ele deveria prender na hora que está vendo o crime. Mas como ele está infiltrado, com autorização judicial, escondendo a sua identidade, não faz sentido que ele prenda na primeira vez que ele encontrar um cara praticando crime na organização. Então ele deixa para prender no momento que for mais estratégico, mais inteligente. Só que isso vai ter passado 24 horas, 1 semana, 2 semanas, não tem problema. Ele não está autorizado, então ele prenderá em flagrante aquele indivíduo por ter praticado a conduta que ele documentou dias antes, meses antes. Essa autorização judicial é por prazo determinado ou indeterminado? É pela missão, não tem prazo determinado, é para aquela missão. Hein? Já caiu uma questão dele. Então é para cumprir infiltrado para cumprir aquela missão. Então o juiz determina, autoriza para uma missão, não por dias, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar uma investigação, né? Beleza. Agora, posso falar das más notícias? Posso falar da má notícia? Rapaz, eu nem queria dizer a vocês, mas vou ter que dizer. As prisões, seja ela a prisão em flagrante, seja ela a prisão temporária, seja ela a prisão preventiva, elas podem sofrer vícios. E há 2 vícios possíveis. O primeiro vício é a ilegalidade. O vício da ilegalidade. E o segundo vício é o vício da desnecessidade. Agora, meu amigo, eu vou lhe ensinar um mantra.
Agora, atenção a todos, porque essa é uma questão do tio Martô em processo penal. Os vícios são ilegalidade e desnecessidade. Como assim, Martô? Ora, o juiz determinou a prisão, mas é ilegal. Não havia flagrante. Não havia fundamentos para preventiva. Não, é ilegal. Foi contra a lei. Desnecessário. Era legal. Mas poderia ter uma liberdade provisória. Entende? Agora, como é que eu ataco os vícios? Agora, meus amigos, o ataque aos vícios. O ataque aos vícios. Se o vício é ilegalidade, eu vou atacar esse vício com o pedido de relaxamento de prisão. Acabou. Pedido, qualquer uma. Foi ilegal, pedido de relaxamento de prisão ou HC. E agora o mantra, que hoje à noite, antes de dormir, você vai repetir em sua cama. Olha o mantra. Olha o mantra. Se é ilegal, relaxe. Hã? Hein? Se é ilegal, relaxe. Tá bom ou não? Qualquer ilegalidade, eu já sei. O que foi que o tio Martô disse? Se é ilegal, relaxe. Querendo dizer o que com isso? Se a prisão é ilegal, o pedido é o pedido de relaxamento de prisão. Ah, Martô, eu preciso decorar que tem HC também? Não. Esqueça HC, porque HC tem tudo. HC cabe em tudo, meu amigo. Então, para que você decorar que cabe HC? Se o cara está preso, cabe HC, pô. Se o cara está ameaçado de ser preso, cabe HC. HC preventivo, HC repressivo. Então, não decora que tem HC, só decora que é relaxamento de prisão, porque HC você já sabe que caberá. Poderia ser só o HC, porque o relaxamento, qual é a diferença dos dois? Minha amiga, você está me provocando. Essa é a terceira vez que eu lhe devo um beijo. É a terceira vez. Porque as suas perguntas... Mas eu não dei nenhum deles. Mas veja, essa é uma pergunta provocativa. É uma pergunta provocativa. Não se preocupe. Não tem nenhum problema. Vejam só. A colega pergunta, por que pedido de relaxamento de prisão ou HC? Por que os dois? Por que não só HC? Porque, veja bem, o pedido de relaxamento de prisão eu peço ao juiz que determinou a prisão. O HC eu peço ao TJ. Bingo! Veja, mas como é que eu vou saber qual é a que eu devo fazer? Segunda fase, esqueça que nunca será HC, tá certo? Nunca será HC, esqueça a segunda fase. HC não, relaxamento de prisão pode ser, já caiu. HC não cai porque não é peça exclusiva para advogado. Qualquer... Me permite eu explicar para ver se eu vou acertar. Pois não. O HC, o pedido de relaxamento seria diretamente, né? Ao juiz, que determinou a prisão. Determinou a prisão. Então, o motivo do HC seria por conta daquela prisão, daquele juiz, poderá ser negado o relaxamento por alguma parcialidade, alguma maneira, aí o advogado, sabendo disso, que se pedir ao juiz vai negar, está direto. É isso. É exatamente isso. Então eu vou lá, eu vou despachar com o juiz. Meu cliente está preso, eu vou despachar com o juiz. Mostra ao juiz que houve ilegalidade na prisão. Aí o juiz chega para mim e diz, doutor, esse é o seu entendimento, cada um se agarra com o entendimento que tiver. Aí eu já sei que não há abertura. Aí eu vou entrar com relaxamento de prisão para ver a prisão. Eu vou direto com o HC. E o HC, ele é interposto na autoridade judiciária imediatamente superior à autoridade coatora. Entende? Se a prisão foi do delegado, eu entro com HC perante o juiz. Se a ilegalidade foi do juiz, eu entro com HC perante o Tribunal de Justiça. Se a ilegalidade foi do Tribunal de Justiça, eu entro com HC no STJ. Se a ilegalidade foi do STJ, eu entro com HC no STF. Então, eu entro com o HC, o mandado na instância superior à autoridade coatora. A autoridade coatora é lindo isso. Então, se é ilegal, hoje à noite você vai dormir dizendo o quê? Se é ilegal,
relaxe. Prisão em flagrante ilegal, pedido de relaxamento de prisão. Prisão temporária ilegal, pedido de relaxamento de prisão. Prisão preventiva ilegal, pedido de relaxamento de prisão. Tranquilo, beleza de Creuza. Agora, se a desnecessidade é do flagrante, é da prisão em flagrante, aqui eu tenho pedido de liberdade provisória. Pedido de liberdade provisória. Agora, se a desnecessidade é da preventiva ou temporária, o pedido é de revogação de prisão. Aqui eu entro com um pedido de revogação de prisão. Martô, e HC? Não. Ó, é sempre que eu vou colocar por chatice minha. HC é sempre, tá certo? HC é sempre. Eu vou colocar só para ser chato. Então, ilegalidade, se é ilegal, relaxe. Prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória. Você, minha amiga, nunca fará um pedido de liberdade provisória, porque não dá mais tempo. Porque, vê, para ter... O cara foi preso em flagrante e antes da audiência de custódia, você tem que dar entrada. Está entendendo que não dá mais tempo? Porque na audiência de custódia, o juiz transforma o flagrante em preventiva. Logo, o cara não está mais preso por força do flagrante, está preso por força da preventiva. E você não vai atacar ele por liberdade provisória, você vai atacar por revogação de prisão com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal. Lindo ou não? Mas como a gente pode cair uma questão na prova, isso é abstração, na prática é uma coisa, na prova é outra, se a prisão desnecessária para ser mantida é em flagrante, o pedido é de liberdade provisória. Se é preventiva ou temporária, o pedido é de revogação de prisão. Não é lindo? Isso para apresentar na custódia. Não, vê só. Na audiência de custódia, você não vai apresentar nenhum documento. Se o cara está preso e você quer pedir ao juiz que liberte ele, aí você, antes da audiência de custódia, porque na audiência de custódia já não adianta, você argumenta direto com o juiz está lá na audiência de custódia, e o juiz dará a liberdade provisória de ofício, se ele entender que não há necessidade de transformar em preventiva. Se ele transformar em preventiva, você tem revogação de prisão ou HC. Se ela for desnecessária, se ela for ilegal, você tem relaxamento de prisão ou HC. Lindo, compreendi essas três peças. Martô, qual dessas peças já caiu na segunda fase do exame da ordem? Essa caiu 2 vezes. Pedido de relaxamento de prisão. Vocês sabem que, às vezes, a gente tem os filhos que têm, não sei, tem uma alegria, dá uma alegria aos pais de um modo diferente. Já perceberam isso? Tem filhos que dão alegria aos pais de um modo diferente. Isso que eu vou apresentar a vocês é o meu filho mais amado, querido, que é o esquema infalível para saber qual é a peça que cai no exame da ordem. Como é, Martô? É o esquema infalível. Bora lá, vamos a ele. Qualquer matéria. Hein? Não. Desculpa, foi mal. É só penal, desculpa. Não fui claro. É o esquema infalível para saber qual a peça a ser produzida na segunda fase do exame da ordem penal. Ah, professor, eu não vou fazer segunda fase do exame da ordem penal. E qual é a utilidade de saber isso que o senhor vai construir? Meu amigo, na primeira fase, o cara pergunta qual é a peça, entendeu? O que deve fazer o advogado? O advogado foi consultado, o que é que vai fazer? Estão compreendendo que isso é possível? Então é isso, gente. Ok, bora ver aqui. Então. Vamos à alegria. Como é que começa? Qual é a petição inicial? Qual é a petição inicial do processo penal?
petição inicial do processo penal é a denúncia ou queixa-crime. Denúncia ou queixa-crime. Você nunca vai fazer uma denúncia, porque denúncia é Ministério Público. Então, né? Denúncia ou queixa-crime. O que você pode ser chamado a fazer é uma queixa-crime. E a queixa-crime, você sabe, ela terá lugar quando tivermos crime de ação penal privada. Só tem queixa-crime em crime de ação penal privada. Beleza. Tudo isso é apresentado perante o juiz. Tudo isso é apresentado perante o juiz, que tem duas opções. O juiz, em sede de admissibilidade, o juiz pode rejeitar ou receber. Sim ou não? Se o juiz rejeitar, veja que coisa linda. Veja que coisa linda. Se o juiz rejeitar, eu tenho duas hipóteses. Duas hipóteses. Eu posso atacar de apelação, no caso da lei 9.099/95. Que lei é essa? GCRIM, Juizado Especial Criminal, crime de menor potencial ofensivo, apelação com prazo de 10 dias. Estão compreendendo? Se o juiz rejeitou a denúncia ou queixa-crime, cabe apelação se for no GCRIM. Mas qual é a hipótese mais colocada, mais fácil? A denúncia é do Ministério Público, não é isso? Denúncia do MP sempre. MP. Então, após inquérito. Isso aqui é sempre feito pelo MP. Após inquérito. O titular da ação é sempre o MP, né? E aqui é pelo ofendido. Não. O titular da ação é o ofendido se for queixa-crime, o titular da ação é o MP se for denúncia. Aqui você já sabe que o crime é de ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Ação penal pública. Condicionada ou incondicionada. É o MP o titular da ação. Enquanto a ação penal, se for privada, subsidiária da pública ou ação privada, penal privada propriamente dito, o titular é o ofendido. Tranquilo. Isso tudo é após o No inquérito. Ministério Leonardo, o titular da ação é sempre o MP. Sim, porque é um crime de ação penal pública. Mas ela é condicionada e incondicionada. Mas, veja só um minuto. Ela é incondicionada quando esse tipo de crime é praticado contra o Estado e os acima de 70 anos, quando menor de 18 anos. Mas quando é uma pessoa, vamos supor, de 40 anos, que tenha as suas faculdades mentais certinho, é ação incondicionada. Condicionada à representação. Mas, seja condicionado ou incondicionado, o titular é o MP, cara. O titular é sempre o MP. Porque, veja, o que é que significa ação penal pública condicionada à representação do ofendido? Significa que o MP só pode propor a ação por meio de denúncia se receber a representação do ofendido. Mas a ação é sempre, o titular da ação é sempre o MP, que agirá independentemente na incondicionada e dependentemente na condicionada à representação. Matou, tudo bem. E aqui ou é apelação, ou recurso em sentido estrito. Nas outras condições, você terá aqui o recurso em sentido estrito. O rese. Beleza. Ok. Se o juiz receber, ele vai citar o réu. Você já sabe que a citação, existem citações pessoal, citação por mandado, citação por edital e citação por hora certa. Citação por mandado de citação é se você sabe onde o cara está. Na comarca, fora da comarca por carta precatória, fora do país por carta rogatória, mas você sabe onde o cara está. Citação. Agora, eu não sei onde o cara está. Não faço ideia de onde o cara está. Citação por edital.
Agora, eu sei onde o cara está, mas ele está se ocultando. O oficial de justiça já foi 2 vezes lá e ele desaparece. E não encontra o cara, ele mora ali, mas nunca está para receber a citação. Aí ele vai dizer, depois da segunda vez, depois de ter ido 2 vezes, amanhã eu comparecerei às 14 horas e ele esteja aqui, senão eu vou citar qualquer um. Citação por hora certa. Ele vai citar o réu. Ele vai citar o réu para quê? E o réu fará o quê? Resposta à acusação. Resposta à acusação. Professor, no caso do estelionato, assim uma dúvida, né? Existe um prazo decadencial. Decadencial, no caso, é para a vítima, né? Para ofendido. Assim, existe um prazo decadencial para a vítima, 6 meses, é isso? 6 meses. Olha, toda vez que for queixa-crime ou ação penal pública condicionada à representação, o prazo decadencial é de 6 meses nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, começa a contar do momento que eu sei quem foi o autor do fato. De quem é a autoria. Não é do fato, é da autoria. Porque uma coisa pode acontecer separada. Você recebe um telefonema anônimo com injúrias a teu respeito, dizendo coisas contra você, e você não sabe quem foi o autor. Aí você procura informações na sua companhia telefônica e fica sabendo que o autor foi Pedro. Agora você só recebeu isso aí 1 mês e meio depois. Tem problema. 1 mês e meio depois começa a contar os seus 6 meses para poder tanto fazer a queixa-crime quanto ingressar quanto a possibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Prazo decadencial, o prazo é fixo, é sempre de 6 meses, e há decadência nessas 2 possibilidades. E eu já expliquei a vocês, você já sabe a diferença entre prescrição e decadência, sim ou não? Já sabe? Sim, eu sei. Guardou no seu coração? Prescrição, olha, ei! Agora vai. Saber de coração, né? Em latim. Cor. Lugar que cuida do coração. Sei de cor. Eu sei de... Entrou no meu coração. Entrou no meu coração. Ok. Nesse caso assim, a prescrição. A prescrição começa a contar do dia do fato. A prescrição começa a contar do dia do fato e ela é interrompida pelo dia do recebimento da denúncia. Então, quando o juiz recebe a denúncia, interrompe o prazo, zera o prazo prescricional. Mas o que você tem que saber, pessoal da primeira fase, é que prescrição é a perda pelo Estado do poder de punir. E a decadência é a perda pelo ofendido do poder de agir, do direito de agir. Não é lindo isso? A decadência é sempre contra o ofendido, a prescrição é sempre contra o Estado. Na prescrição, o Estado perde o poder de punir. Na decadência, o ofendido perde o poder de agir. Agir em que sentido, Martô? No sentido processual. O que é ação processual? É o poder de provocar o Poder Judiciário. É o direito de provocar o Poder Judiciário através da queixa-crime, através da representação. Se você não o fez em 6 meses, você decaiu desse direito. Lindo? Como pode ser tão simples, não é? Como pode ser? Veja como é difícil em processo civil, não é? Em processo, decadência e prescrição. Aqui em processo penal é mamata. Prescrição é a perda do poder do Estado pelo prazo, porque não agiu no prazo legal. Decadência é a perda do direito do ofendido de agir, porque também não fez nada no prazo legal. No caso da decadência, sempre 6 meses. No caso da prescrição, varia o prazo de acordo com o artigo 109 do Código Penal. Lindo, lindo, lindo isso. Emocionante, emocionante. Vamos para frente? Deixa eu contar essa história dolorosa a vocês. Resposta à acusação. Feita a resposta à acusação, o juiz poderá absolver sumariamente. O juiz poderá absolver sumariamente o réu, raro, ou poderá convocar audiência de instrução e julgamento. Lindo, lindo, lindo. Audiência de instrução e julgamento que terá a seguinte agenda, meus amigos. Audiência de instrução e julgamento que terá a seguinte agenda.
Depoimento da vítima. Depoimento das testemunhas. Primeiro de acusação, depois de defesa. Acusação e defesa. Ouvida dos peritos, se requerido, né, com antecedência, eventuais acariações, interrogatório do ofendido, interrogatório do acusado. Acabou a fase instrutória. A fase instrutória da audiência termina aqui. O que significa fase instrutória, Martô? Coleta de provas. Até aqui eu tenho coleta de provas. Depois disso virá as alegações finais. Primeiro da acusação, depois da defesa e sentença. Beleza? Então, eu tenho esse caminho aqui. Depois, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coisas que acontecem na audiência de instrução e julgamento. O último ato, por quê? O último ato da fase instrutória é o interrogatório do acusado. Por quê? Porque ele terá a oportunidade de se defender de tudo quanto foi dito contra ele pelos outros. Hã? Faz sentido ou não? Sim. Ele terá a oportunidade de se defender de tudo que foi dito contra ele pelos outros. E por que as alegações finais da defesa vêm depois da acusação? Na letra azul, na terceira linha, é dívida dos peritos, né? Ouvida do quê? Ouvida dos peritos, desculpa. Peritos. O cara foi requerido, o perito quer discutir o laudo. Você está querendo discutir um laudo. Pede para o perito vir, manda aí as perguntas com pelo menos 10 dias de antecedência e o perito vai comparecer. Essa voz não é minha, não. É. Pois é. Beleza, tudo bem? Tá tranquilo? Beleza. Agora, meus amigos, deixa eu dizer a vocês uma coisa chata. Via de regra, em 90% dos casos, essa parte não acontecerá na audiência presencial. Porque não é bom nem para o Ministério Público, nem para a defesa, nem para o juiz fazer tudo oral na hora, né? Porque essas alegações finais aqui, elas seriam orais. E a sentença também seriam orais. Seria oral, né? Aqui a gente vai ter outra coisa. A gente vai ter o quê? Alegações finais. Alegações finais por memoriais. Alegações finais por memoriais. Ouvida dos peritos. Acariações. Né? Acariar é colocar cara a cara, né? Cara a cara. Muito bem. Alegações finais. Cara, por quê? Por que acariação? Um está dizendo que estava presente e ouviu 2 disparos. O outro estava presente e disse que foi uma facada. Poxa, não pode ser a mesma coisa. Então, quem é que está falando a verdade? Depois das alegações finais, virá a sentença. Virá a sentença do juiz. Essa sentença deveria ser aqui, mas aqui o juiz teria que oferecer a sentença imediatamente, hein? Por memoriais. Por memoriais. Memorial significa escrito, por escrito. Essa é a peça que mais cai no exame da ordem. Segunda fase, ou é alegações finais por memoriais ou apelação. Isso dá, só essas 2 peças, dá 70% de todo o histórico da OAB. 2 peças, alegações finais por memoriais e apelação. Por que, Martô, essas peças caem tanto? Porque aqui se discute dosimetria da pena. Em nenhuma outra peça eu discuto de dosimetria da pena. Eu vou discutir dosimetria da pena na resposta à acusação? Não. Tem chance do cara ser condenado? Nenhuma.
Porque o cara só vai ser condenado depois da audiência de instrução e julgamento. Então não faz sentido eu discutir dosimetria da pena aqui. Não faz sentido eu discutir dosimetria da pena na queixa-crime. Não. Somente nas alegações finais por memoriais eu falo de dosimetria. A dosimetria que eu quero. E na apelação, a dosimetria contra a qual eu me manifesto. De novo, nas alegações finais por memoriais, eu vou dizer ao juiz, seu juiz, na hora que o senhor for fazer a pena do meu cliente, o senhor leva em consideração esse atenuante, essa minorante, exclui entende? Então eu vou discutir dosimetria. E na apelação, seu juiz, senhor desembargador, o juiz errou quando fez essa dosimetria assim assado. Como dosimetria é o lado mais delicado do direito penal, então a OAB marca em memoriais e apelação para saber se você sabe dosimetria ou não sabe dosimetria. Beleza? Tranquilo? Podemos voltar? Beleza. Vai se discutir, Na o quê? Na apelação. vai se discutir com o desembargador se procede a sentença do juiz em primeira instância ou não. Se continua a condenação ou não. E nas alegações finais vai se discutir a dosimetria. E nas duas eu discuto a dosimetria. Nas alegações finais por memoriais, a dosimetria que eu desejo. Na apelação, a dosimetria contra a qual eu me rebelo. Sim, mas em sendo, né? E não sendo, na minha apelação, e não sendo, eu vou discutir a dosimetria. E não sendo o quê? E não sendo, eu vou discutir que eu estou discordando com aquela condenação. Sim, só apelou por isso. Então, eu vou pedir para que... Derrube a dosimetria que o juiz fez. Então, na apelação, eu olho para trás, uma dosimetria já feita. Nos memoriais, eu olho para frente, uma dosimetria que será feita pelo juiz. Sentença. E contra a sentença, meus amigos? Contra a sentença, eu posso ir de dois modos. Eu posso ir de embargo de declaração. Nunca caiu na OAB. É muito fácil. Então, embargos de declaração. E aqui, apelação, a segunda peça que mais cai na OAB. Apelação. Embargos de declaração, aí você tem... Aí, da apelação virá o quê? Um acórdão, correto? Um acórdão do TJ. Tranquilo? Acórdão do TJ. Desse acórdão do TJ... aí podem surgir uma série de coisas. Agora, antes de entrar nisso, se essa sentença for de pronúncia, o que significa a sentença de pronúncia? É porque o rito era a primeira fase do tribunal do júri. Só há pronúncia no tribunal do júri. Essa será atacada por recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Se a sentença for de pronúncia, vou atacar de recurso em sentido estrito. Beleza de Creuza, contra acórdão caberá o quê? Embargo de declaração. Quais são as 4 palavras mágicas do embargo de declaração? Omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição. Martô, tu tem alguma chavezinha para decorar essas 4 palavras? Claro. Omissão, ele devia ter dito e não disse. Contradição, ele disse e desdisse. Obscuridade, eu olho e não vejo nada, não entendo nada. Obscuro, obscuro a gente não vê, né? Obscuro, eu olho e não entendo nada. Ambiguidade, eu olho e entendo 2, 3, há tantas possibilidades de significação. Obscuridade, eu olho e não entendo nada. Ambiguidade, eu olho e vejo possibilidades demais. Então veja, acórdão pode ser embargo de declaração. Acórdão poderia ser embargo infringente e de nulidades. Se não unânime o acórdão. Contra acórdão unânime não cabe embargo infringente de nulidade.
que mais pode ser? Recurso especial. Recurso extraordinário. Fere lei federal, fere a Constituição. Fere a Constituição. Então, é isso que eu tenho. Lindo, lindo, lindo. Esses recursos vão andar e um dia vai transitar em julgado esse negócio, sim ou não? Até que fim, né, velho? Transitar em julgado. Uma hora chega, né? Uma hora transita em julgado essa miséria. Bora! Se transitou em julgado, e está na execução, a peça é agravo em execução. Se transitou em julgado, a outra possibilidade, se não é execução, não é uma decisão, é revisão criminal. Caiu 2 vezes nos últimos anos. Revisão criminal. Vamos ver quantas peças tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meus amigos, tem 8 peças aqui em vermelho. Vou apagar até para escrever em vermelho. Vou apagar relaxamento de prisão. Vou apagar pedido de relaxamento de prisão para combinar com os amiguinhos, para ficar combinando com os amiguinhos, e vou escrever de vermelho. Pedido de relaxamento de prisão. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhe nos meus olhos e ouça o seguinte. Estas e somente estas são as peças que foram cobradas até hoje pela FGV. Nunca se cobrou outra coisa além dessas 8 peças. Beleza? Só essas 8 peças. Só que essas duas senhoras aqui dão conta de 70% das vezes. 70% ou foi alegações finais ou foi apelação. Expliquei já a razão. Agora é a parte linda, meu nobre amigo. A parte linda da aula é agora. A parte linda da aula. Pô, pode ter 8 peças, mas a questão não é que podem ser 8 peças. Eu quero saber qual é a peça. Qual é a peça? Não tem uma historinha? Tem uma historinha. Que lindo, cara. É emocionante. Ó que coisa linda. Desenha assim no teu caderno. Só acerta se desenhar desse jeito. O raio. Se a última coisa que você soube é que o réu foi citado, o raio caiu aqui. Qual é a peça? Resposta à acusação. A última coisa que você soube é que o réu foi citado, ok? Na historinha, acabou dizendo que o réu foi citado. Qual é a peça? Resposta à acusação. A última coisa na historinha é que houve audiência de instrução e julgamento. Não tem sentença. Qual é a peça? Alegações finais por memoriais. Agora, pode ser que ele não diga que houve audiência de instrução e julgamento. Ele vai dizer... As testemunhas confirmaram, não sei o quê. No interrogatório, o acusado disse que não sei... Onde foi que o interrogado disse isso? Na audiência de instrução e julgamento. Se a última informação é que houve audiência de instrução e julgamento, qual é a peça? Necessariamente alegações finais por memoriais. Agora, se a última informação foi que houve sentença, qual é a peça? Apelação, se tratar de forma geral. Recurso em sentido estrito, se tratar de
Pronúncia, sentença de pronúncia. Houve sentença? Pode ser memoriais? Pode ser resposta à acusação? Houve sentença, o cara foi condenado ou foi absolvido. Você vai fazer alegações finais por memoriais? Vai. Se já tem sentença, meu amigo, vai fazer resposta à acusação, vai fazer queixa-crime, porque só pode ser daqui para lá. Que coisa linda, que coisa linda. Bora! Nunca houve peça em segunda instância. Nunca houve peça em segunda instância. Atacar uma peça de segunda instância seria necessário, não é? Discutir sobre isso aqui. Essas peças não são, por exemplo, não são exclusivas do direito processual penal, recurso extraordinário, recurso especial em todas as áreas do direito estão presentes, então não seria um conhecimento específico do direito. Embargo infringente de nulidade é para acórdão não unânime, é isso que você tem que guardar. Porque vai cair na prova, acórdão não unânime, cabe embargo infringente e de nulidade. Bora aqui! Já ouviram falar do juiz das execuções penais, não já? Juiz das execuções. Se houve uma decisão do juiz das execuções penais, nobilíssimo amigo, o raio caiu aqui. Se o raio caiu aqui, a peça é agravo em execução. Se transitou em julgado, a última coisa que você sabe é que transitou em julgado e não tem decisão do juiz das execuções penais, a peça é revisão criminal. Se o crime é privado, calúnia, injúria, difamação, dano, crime de ação penal privada, e não houve nenhum ato processual, a peça é queixa-crime. Cara, não houve... Agora, veja só, é ação penal privada, mas o juiz já citou o réu. Pode ser queixa-crime? Pode? Não pode, cara. Se a queixa-crime é a petição inicial, se houve qualquer ato processual, não será queixa-crime. Se houve citação, se houve audiência, não pode ser queixa-crime. E aqui, se houve ilegalidade e se tratar de prisão processual, e te disser que houve ilegalidade, a peça é relaxamento de prisão. Cara, esse é o meu amor. Esse esquema é o meu amor. É impossível errar a peça. Agora, você é um cético. Você é um cético. Você é um cético. Portanto, eu vou lhe dizer o seguinte. Diga qualquer número de 1 a 31. 11. Eu vou abrir a prova do 11º exame e vamos ver se dá certo. Combinei isso com você? De segunda fase, não. De segunda fase. Vou mostrar. Só vou mostrar para percebermos como é absolutamente impossível errar. Agora, mais uma vez eu digo, isso vale para a primeira fase também. Porque se a pergunta na primeira fase for qual é a peça, você vai perguntar em que fase processual está. Se estiver na fase processual, e você vai, então... Bora ver. Para achar uma prova da ordem, você faz o seguinte. Escreve OAB FGV. Quando você escrever OAB FGV, a primeira opção será projetos. E aqui você procura o 11º exame da ordem. Estão vendo aí? 11º, escolhe qualquer seccional, porque a prova é igual no Brasil todo, vai lá para baixo e encontra a prova de caderno de prova de direito penal. Você abre aqui o caderno de prova, você aumenta para ver melhor. Pois não? Vou colocar agora. Não sei se vai dar para ver. Mas bom, vai chegar aí. Ok. Aqui eu abri, deve estar esquentando aqui ainda. Beleza. Deixa eu ler para vocês, para não perder tempo. Deixa eu ler para vocês para não perder tempo. Jussara, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada
mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, Jussara decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, Jerusa, não é Jussara, é Jerusa, não liga a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo. No momento da ultrapassagem, vem a atingir Diogo, motociclista que, em alta velocidade, conduzia sua moto em sentido oposto da via. Não obstante a presteza do socorro que veio após o chamado da própria Jerusa e das demais testemunhas, Diogo falece em razão dos ferimentos sofridos pela colisão. Instaurado o respectivo inquérito policial, após o curso da investigação, o Ministério Público decide oferecer denúncia contra a Jerusa. Na minha cabeça, eu já excluí queixa-crime, sim ou não? Sim. Não sei, o queixa-crime já ficou para fora. Denúncia contra a Jerusa, imputando-lhe a prática do delito de homicídio doloso simples, na modalidade de dolo eventual, artigo 121, combinado com o artigo 18, inciso 1º, parte final, ambos do Código Penal. Argumentou o ilustre parquet a imprevisão de Jerusa acerca do resultado que poderia causar ao não ligar a seta do veículo para sinalizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Finda a instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa, sentença de pronúncia, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Jerusa é intimado da referida decisão em 2 de agosto de 2013. Atento ao caso, apresentado com base apenas os elementos fornecidos, elabore o recurso cabível e date-o com o último dado do prazo. Qual é o recurso? Dúvida? Nenhuma. E qual é a tese de defesa? Não é homicídio doloso. Ela foi imprudente, é culposo o homicídio. Essa é a tese de defesa. Mostrar que não houve jamais a intenção e mostrar que o dolo eventual significa ser indiferente a ela, o resultado possível. Foi indiferente para Jerusa, ela pediu socorro, ela ficou do lado da vítima, ela ficou desesperada. Claro que ela não era indiferente, então não é dolo eventual, é culpa por imprudência, ela devia ter feito e não fez. Beleza. Que prova simples. Você teria sido aprovado, sim ou não? Sim. Caramba, é lindo demais. Caramba. Hein? Você, aquele remorsozinho, não fala disso. Não fala disso. Já passou, não importa. Quando eu estava fazendo as questões antigas, eu vi um recurso que eu nunca tinha ouvido falar. Pois não. Carta Testemunhável. Bora falar disso? Onde é que ela se encaixa aí? Bora falar disso. Até eu errei, porque... Olha a brecha da carta testemunhável aqui. Aqui. Veja só, meu amigo. Deixa eu te contar uma coisa. Você entrou com uma apelação. O juiz de primeira instância, exerce uma coisa chamada de juízo de admissibilidade. E se ele, em juízo de admissibilidade, rejeitar a tua apelação, porque diz que foi intempestiva, porque você não tem interesse processual, você ataca de rese, tá certo? Você ataca de rese, recurso em sentido estrito. Agora, se você entrar com um rese, ou com agravo em execução, rese ou agravo em execução. E em juízo de admissibilidade, o juiz quero não, aceito não. Juízo de admissibilidade, você ataca de carta testemunhável. A carta testemunhável tem que propósito? Desbloquear o recurso que não foi. Porque, veja, não era para o juiz receber o rese. E se ele não fizer o juízo de retratação, mandar para o TJ? Ele não mandou não, ele deixou lá, entendeu? Ele ficou bloqueando o teu recurso, até aceitou, mas não deu andamento. E tu queres isso, é? Quando demora
E se for agravo em execução, juízo de admissibilidade, o juiz não recebeu, não conheceu e ficou ou segurou. Aí você entra com carta testemunhável, olha o detalhe, prazo de 48 horas, encaminhado ao chefe de secretaria. Único recurso que não é ao TJ ou a juiz. Por quê? Porque há uma desconfiança de que o juiz está segurando isso indevidamente. Então, o Código de Processo Penal prevê a carta testemunhável, diz que você vai mandar para o escrivão-chefe ou chefe da secretaria, e ele, se não encaminhar isso em 5 dias, ele vai receber 60 dias de punição. Porque qual é a desconfiança na carta testemunhável? Que o juiz está bloqueando dolosamente. Então, eu tenho um prazo de 48 horas para entrar com uma carta testemunhável e eu encaminho a minha carta testemunhável não ao juiz que preside a vara, mas ao chefe do cartório, da secretaria da vara. E ele vai ser obrigado a ir. Entendeu? Quando é que cabe carta testemunhável, Martor? É a pergunta. Quando o recurso em sentido estrito ou agravo em execução, em juízo de admissibilidade, são rejeitados ou aceitos, mas não tem prosseguimento. Não é lindo? Caramba! Processo penal, né, meus amigos? Processo penal. Evitem conversar com o professor Mozart sobre isso, porque o professor Mozart não pode saber que processo penal é tão fácil. Porque senão, o professor Luiz Carlos, como é que vai? Não é? Não pode. Puxa vida. O colega já me consultou se o ATF vai promover curso para segunda fase em penal, porque é lindo. Todo mundo devia fazer esse negócio. Veja, eu não tenho tempo para fazer com vocês, mas eu tenho 31 exames da ordem, e quando eu estou na segunda fase, eu faço teste qualquer número que der, esse esquema resolve. Se eu disser, depois, no intervalo, vocês vão fazer a segunda fase, pega aí qualquer número e olha o esquema para ver se resolve ou no esquema. Porque, veja, no momento que você soube que a decisão era de pronúncia, você já sabe que é rese. Para atacar a decisão de pronúncia é rese, só tem esse, não tem outro. Agora, podia ser resposta à acusação? Não podia ser outra coisa. É sentença. Morreu queixa-crime, morreu resposta à acusação, morreu alegações finais. Só pode ser ou apelação ou rese. Apelação não é, porque é tribunal do júri. A gente só apela no tribunal do júri depois da segunda fase. A decisão de pronúncia é a decisão interlocutória. É entre a primeira e a segunda fase. Só da sentença final caberá apelação no tribunal do júri. Esses recursos aqui, do acordo, eles são os mesmos para processo também, né? Processo civil ou não? Sim. Embargos infringentes de nulidade, não. Porque é só embargos infringentes lá, né? Mas embargo de declaração, recurso especial, embargos infringentes, recurso extraordinário é a mesma coisa. Fundamento, fere lei federal, fere a Constituição, a mesma coisa. Agora, pessoal, eu queria relacionar com vocês quais as questões pendentes de processo penal da primeira fase. Agora, eu preciso só dizer mais uma coisa, para terminar esse esquema maravilhoso. Deixa eu falar de HC. Habeas corpus. Para os íntimos, HC. Minha amiga, dona dos 3 beijos, HC. Você vai brigar comigo, viu? HC. Hã? Pagá-los-ei. Eu não tenho nenhum problema de beijar quem quer que seja, homem ou mulher, porque esses beijos são de carinho. Assim como meu filho tem 28 anos, é professor de direito penal e direito processual penal e advogado criminalista. 28 anos. Tiago Martorelli. Ele jamais sai de casa, ou chega em casa sem me oferecer a cabeça para que eu o abençoe. Então eu beijo todos os dias os meus filhos. E o beijo de afeto dou em homem e mulher do mesmo jeito, porque a afeição e carinho são amplos e... Lindo, professor, que hoje em dia tem filhos que acham que dá a bênção, pedir a bênção a pai e mãe e a pai e irmão. Ele não sai, ele aprendeu, ele chega e baixa a cabeça
para que eu o abençoe e o beije. Mas deixa eu falar desse amigo. Olha bem, olha só o que acontece. Eu posso impetrar HC perante o juiz de direito de primeira instância? A resposta é sim. Quando eu vou... Porque o que foi que eu disse a você? Impetra-se o HC perante a autoridade judiciária imediatamente superior à autoridade coatora. Ora, se a autoridade coatora é o delegado, quem é a autoridade judiciária imediatamente superior à autoridade coatora? O juiz. Pegou ou não? Então eu posso impetrar HC perante o juiz? Posso. Então, se o HC foi perante o juiz, quem é a autoridade coatora? O delegado. Se esse juiz defere ou indefere o meu HC, caberá reze. O reze é um remedinho usado tanto quanto o habeas corpus, né? Não é remédio, Não, veja só. Eu entrei com HC. O juiz recusou meu HC. Eu vou atacar a decisão do juiz que rejeitou. Ou o Ministério Público atacará a decisão do juiz que aceitou o meu HC através do reze. Agora, peraí. E se foi o TJ? Se eu entrei com o HC no TJ, quem é a autoridade coatora? O juiz. Eu entrei perante o juiz porque a autoridade coatora era o delegado. Se eu entrei no TJ, a autoridade coatora é o juiz. E aqui, o TJ indeferiu o meu pedido. Qual é o recurso? Recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional, que vai ser ao STJ, não é? Mas também há a possibilidade perante o STF, se quem indeferir for o STJ, TJ indeferiu o recurso ordinário constitucional ao STJ, com fundamento no artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. Então, habeas corpus ou mandado de segurança. A diferença, minha amiga... STJ e STF. Não, a diferença entre o recurso ordinário constitucional em face de habeas corpus é que o prazo é de 5 dias, em face de mandado de segurança o prazo é de 15 dias, mas o recurso é o mesmo, recurso ordinário constitucional. Entenda, se eu apelei e o TJ negou, é o mérito da questão, então eu vou de recurso especial. Mas se o que foi deixado de lado foi um HC, então eu vou entrar com recurso ordinário constitucional ao STJ. Então, HC ou mandado de segurança, isso não cai na peça, mas pode cair nas questões discursivas. Pode cair nas questões discursivas e pode cair nas questões fechadas. Hoje eu vou resolver uma questão em que a resposta é recurso ordinário constitucional. Aqui, professor, STJ e STF, porque eu não prestei atenção. Quer dizer, eu estava confiando. Meu amor, veja bem. Se é o TJ a autoridade que negou o meu HC, eu vou para o STJ. Mas se for o STJ que negou, eu vou para o STF. Então, cabe recurso ordinário constitucional ao STF? Cabe. Desde que, em vez de TJ aqui, eu tenha STJ. Sacou ou não? É massa, né não? Não é massa, não? Bora para as questões? Eu queria fazer um levantamento rápido com vocês. Me digam as questões pendentes. Porque o tema hoje foi revisão e questões pendentes. Revisão fizemos? Fizemos ou não fizemos uma revisão? Agora, eu tô sentindo falta, sabe de quê? De alguma coisa para colocar naquele espaço em branco. Detesto espaço em branco no quadro. Bora ali, bora preencher. Veja que espaço lacunoso, lacônico. Bora fazer uma coisa interessante aqui? Não pode, né? Não, espaço em branco, pô. Vamos falar de medidas assecuratórias? Bora falar de medidas assecuratórias? Deixa eu contar um negócio para você. Eu não queria dizer isso, mas eu vou falar.
O ex-marido de minha colega aqui. Eu vou falar. O ex-marido é um traste. O cara deu um desfalque de 800 mil reais. Isso não, mas como é que o senhor adivinhou? 800 mil reais. Deu desfalque nela. 800 mil reais praticando estelionato. E como não são casados, né, e ele praticou estelionato depois da vigência da relação conjugal, estelionato. Não há aqui a escusa absolutória durante a relação. Então, ex-marido. 800 mil ou foi um pouco mais que isso? Não vou entrar, não precisa falar. Aí ela fez o quê? Ela registrou o boletim de ocorrência. O delegado de polícia instaurou o inquérito policial. Mas eu estou na dúvida. Quanto tempo vai demorar para haver uma sentença final neste processo? Uns 3 anos, se for rápido. Será que ela vai ter os 800 mil reais de volta daqui a 3 anos? Ou será que o ex-marido dela, aquele traste, vai torrar o dinheiro todo? Hã? Eu estou achando, sabe o que é melhor? Vou te dar um conselho. Vamos entrar com uma medida que assegure que você tenha o seu dinheiro de volta quando acabar o processo. Bora? Não foi uma boa ideia? E como é que a gente vai chamar uma medida que assegura que você tenha o dinheiro de volta quando acabar o processo? Vamos chamá-la de medida assecuratória, bora? Entendeu por que se chama medida assecuratória? Porque ela visa assegurar que o bem em litígio não seja destruído, desfeito, dilapidado. Lindo ou não? Beleza. Medida assecuratória. Medida, você está falando da medida cautelar, daquela outra... Como é que chama? Aquele outro processo menor, como é que é? Civil. Eu esqueço esses nomes. Eu não lembro. Na casa de Mozart dizendo isso. Não, mas porque... Tem um processo penal, e tem aquele outro processo. Mas às vezes eu esqueço, não lembro. Tem tempo de lembrar tudo. Eu lembrei tudo isso aqui, como é que eu vou lembrar o nome do processo, que é de pouca importância? Então, medidas assecuratórias. Há 3 medidas assecuratórias. Fica quietinho aí para não perder o beijo, mulher. Há três medidas assecuratórias previstas pelo Código de Processo Penal. Uma é o sequestro. Eu não gosto do nome, nome de crime, mas é assim. Mas no civil também tem sequestro. Sequestro. Agora, além do sequestro, existe o arresto. E a hipoteca legal. Beleza? Essas são as 3 medidas assecuratórias. E por que eu dividi em 2 grupos? Eu dividi em 2 grupos porque é o seguinte. Isso aqui é fruto do crime. Sempre fruto do crime. Bem móvel ou imóvel? Móvel ou imóvel? Beleza? Minha amiga, aqueles 800 pila que estão na conta do teu marido é fruto do crime, sim ou não? Não foi o estelionato? Marido não. Ex. Você sabe o que é que significa ex, né? Expliquei já a vocês ou não? Não. É preciso, é lindo. Viver é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou ao intervalo e na segunda fase eu respondo. Só faltam 12 questões, 10 questões de processo penal. Isso a gente vai, tirar de letra. Mas olha só. Olha que coisa linda. Os prefixos gregos. Ex, en. Deixa eu colocar. Imagine que isso aqui é um lago. Então eu tenho apó, en, ex. Eu tenho dia. Eu tenho hiper. Eu tenho hipó. E eu tenho sim.
Olha que coisa linda. Isso aqui é um lago, tá certo? É um lago, tá bom? Um lago, um laguinho. Se eu estou entrando no laguinho, o prefixo é es. Se eu estou dentro do laguinho, é em. Endoscopia, eu vou ver o que está dentro de você. Scopos é ver. Ex é sair. Daí a palavra êxodo. Êxodo é a saída do povo do Egito. Excomunhão, sair da comunhão. Ex-marido, o marido que saiu da minha vida. Compreendeu? Prefixo ex. Ex significa o quê? Sair. Êxodo, sair. Né? Então, é isso aí. Então, o teu ex-marido, ele tem 800 mil reais na conta dele, que é fruto do crime. Sim ou não? Então, eu vou entrar com uma medida assecuratória de sequestro. Bem, se ele comprou um carro, ainda é fruto do crime, porque ele pegou o dinheiro e comprou o carro. Ainda é fruto do crime. É só uma derivação. Beleza? Beleza. Tudo bem. Mas e aquele teu sócio, velho? A gente se junta com cada pessoa nessa vida, né? O sócio dele deu um desfalque de 1,5 milhão. Na empresa deles. 1,5 milhão de desfalque. Mas ninguém sabe para onde foi parar esse dinheiro. Eu tô sabendo que o teu ex-sócio, ex-sócio, o teu ex-sócio, ele tem uma fazenda ali em Gravatá. Já tem há muitos anos essa fazenda. O desfalque que ele deu na empresa foi agora. Eu posso sequestrar a fazenda dele para garantir o pagamento? Não posso, porque isso não foi fruto de um crime. Agora, essas duas medidas assecuratórias, elas atingem bens legítimos, mas que serão afastados do domínio do indiciado ou réu para garantir futura indenização. Não é lindo? Aqui é fruto do crime, aqui o bem é legítimo. Mas faz sentido ou não que ele queira arrestar ou fazer hipoteca legal daquela fazenda lá? Faz o sentido ou não? Por quê? Você não sabe onde é que está 1,5 milhão. E se ele for condenado, no final do processo, vende a fazenda e você pega alguma grana. Sim ou não? Ô, professor, nesse caso tem desconsideração, não, né? Nesse aí. Da personalidade jurídica, não existe em direito penal crime praticado por pessoa jurídica, senão os crimes de natureza ambiental. O único crime que pessoa jurídica pratica é crime ambiental. O restante dos crimes são todas as pessoas físicas. Então não há que se falar de desconsideração da personalidade jurídica. Sim, mas ele praticou o crime. Ele praticou, não foi a empresa que praticou o crime, não. Foi o sócio, o ex-sócio dele que praticou. Hipoteca legal, eu nem precisava dizer, mas hipoteca legal serão para bens imóveis. E o arresto, tanto bens móveis quanto imóveis. E você me pergunta, Martô, se o arresto pode ser móveis e imóveis, para que hipoteca legal? É que a hipoteca legal é registrado no cartório de registro de documentos, lá no imóvel. E primeiro eu faço o arresto do imóvel, que é rápido, é uma adição judicial, e isso vai levar tempo para fazer a hipoteca legal. Enquanto a hipoteca legal não é juntada aos documentos, o imóvel já está arrestado. Então, esses dois aqui sobre bens legítimos. Bens legítimos. Não há dúvida de que esses bens são legítimos, mas mesmo assim eles servirão de garantia. Isso sim é o que eu chamo de uma revisão. Isso é uma revisão. Faltam 2 minutos para terminar esse nosso primeiro bloco de aula e eu volto para responder todas as questões que ficaram pendentes. Eu só pediria a vocês o seguinte: me digam quais as questões pendentes. Questões pendentes. O professor Luiz Carlos não teve tempo ainda. Pendentes. Me digam aí. Por favor, diga o número só. Bora, 9. Questões pendentes, porque a gente volta... Hein? Do curso novo, quem entrou depois? 9. Bora, 28.
29, 30, 32, 33, 35 e 36. A 12? 12. E 13. Oi. Não, não tem tempo, não. É sério? E 16, é? Eu acho que, bom, bora enfrentar o que der para enfrentar, tá bom? Mas a gente começa com essas aqui que estão no topo aqui. Se a gente conseguir, a gente chega lá, beleza? Então, vamos para o intervalo agora e voltaremos em 15 minutos para enfrentar essas questões. Ei, vocês, o pessoal tá liberado, vocês não estão liberados não, fiquem aí.